Por que é tão difícil dar um presente para alguém? Presentear alguém? Bom, já adianto que a reflexão não é exatamente sobre isso, mas é um ponto de partida aí para a gente pensar algumas questões importantes aí na psicanálise. Bom, quando a gente vai dar um presente para alguém, né, às vezes isso é uma dificuldade porque é muito difícil a gente adivinhar o que o outro quer, né, saber o que o outro deseja, adivinhar o desejo do outro. Então, quando a gente vai presentear alguém, às vezes a gente acaba dando uma coisa que a gente gostaria de ganhar, né, de receber, e que às vezes não vai ter muito a ver com aquela pessoa, porque tem algo nosso ali também, né? Então é muito difícil a gente adivinhar, a gente saber do próprio desejo e do desejo do outro, mas a gente tenta fazer isso, né, muitas vezes a vida toda, né? Muitas vezes a gente quer ser aquilo que falta ao outro, a gente quer caber no desejo do outro, para ser amado pelo outro, né, e para ser reconhecido pelo outro. E é aí que tem, né, uma diferença então, né, do desejo do reconhecimento e do reconhecimento do desejo. Lacan dizia, né, que o desejo é sempre o desejo do outro, né, um desejo de ser reconhecido pelo outro, de ser amado pelo outro, de ser desejado pelo outro. Mas muitas vezes, né, diante disso, dessa busca, né, desse desejo do reconhecimento, a gente muito mais se aliena, né, ali no desejo do outro e se distancia, né, do nosso próprio desejo. O nosso próprio desejo muitas vezes nos tira, né, do script ali do outro, é alguma coisa que às vezes vai contra, né, o caminho ali do outro, e é isso que a gente busca, né, num processo de análise, fazer um certo movimento de separação, de desalienação, né, do sujeito que muitas vezes está alienado ali, né, no desejo do outro, e todas as suas escolhas, decisões, né, importantes da vida, às vezes vão sendo baseadas, né, nesse desejo ali do outro, em atender a expectativa do outro, né. Então, numa análise a gente busca sair dessa posição, né, de um desejo ali de reconhecimento para um reconhecimento do próprio desejo. Mas isso muitas vezes, né, vai na contramão das expectativas dos outros sobre nós, né, e às vezes em uma análise a gente consegue tomar consciência disso e sair de certos lugares, de certas situações que às vezes não nos cabem, mas que cabem ao outro, né, e que a gente às vezes acaba se mantendo ali em nome do outro. Mas quando a gente não tem consciência disso, né, quando a gente não consegue sair de uma situação ali, por exemplo, às vezes a gente vai agindo, né, de forma inconsciente até que a gente possa sair dessa situação, mas às vezes não é por uma escolha nossa consciente, né, de sair e sustentar e bancar o próprio desejo. Às vezes é ir indo mal numa coisa que não se gosta, mas que não se tem coragem de abandonar, um curso, por exemplo, né, você não quer aquilo, é algo que você faz pelo outro, mas que às vezes você não consegue sustentar e você começa a ir mal até você largar, né, ou uma relação que não se consegue terminar, mas que vai se tornando insustentável até que terminem com você, né. Então, quando a gente não tem essa consciência, né, e faz essa separação do desejo do outro, muitas vezes isso acontece sem que a gente perceba, né, como uma certa saída, como uma certa tentativa, né, de abrir uma brecha ali nessa relação com o outro, né. Então, bom, é um início aí de uma reflexão, né, sobre o desejo. A gente pode trazer aqui também outras questões, né, por exemplo, a diferença entre necessidade, demanda e desejo, a diferença entre desejar e querer, enfim, outros tópicos aí que eu posso abordar. Me contem aí o que vocês pensam. Até a próxima!